Salve! Se você não me conhece, eu sou o William Urbano, isso aqui é o canal da URBN TV e eu tô aqui para trocar ideia com vocês hoje sobre contraste. Tenho falado bastante aqui no canal sobre custom lettering, sobre letras, mas a ideia aqui agora é de falar sobre tatu no geral, a de falar sobre construção de projetos, e isso envolve também a ideia do preto e cinza, que é um dos estilos também que eu trabalho, além do custom lettering. E hoje eu quero falar com vocês sobre contraste. Eu vou trazer esse vídeo falando um pouquinho mais sobre a ideia do preto e cinza, porém o contraste é algo que é de suma importância em qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de tatuagem, sacou? Você tem um contraste na tatu, até no próprio custom lettering também, mas eu vou tentar puxar esse gancho mais pro preto e cinza, porém eu tenho certeza que essas informações também vai funcionar para você e para qualquer outro estilo. Valeu? Então se esse vídeo é para você, assiste até o final, não perde nenhum segundo dele e vamos nessa. Roda a vinheta. Então, família, para a gente começar esse vídeo falando sobre contraste, nada melhor do que a gente entender o que é o contraste. O contraste, ele é nada mais nada menos do que a oposição, dentro da tatuagem, a oposição de duas cores. Quando você tem um tom muito escuro e você tem ao lado desse tom muito escuro um tom muito claro. Então, cada vez que você escurecer mais esse tom e clarear mais o tom ao lado, quanto maior essa diferença de um para o outro, maior vai ser o seu contraste. Então, para mostrar para vocês aqui um pouco dessa ideia do contraste, como eu farei essa divisão na prática mesmo, eu peguei essa tatu aqui, que foi um dos últimos trabalhos que eu fiz. Foi até uma junção do custom lettering junto com o preto e cinza. Então dá para eu mostrar um pouco para vocês essa ideia do contraste, tanto no preto e cinza quanto no custom lettering também, beleza? Então, vamos lá. Então, iniciando aqui pela parte de cima aqui do nosso projeto, eu fiz um lettering aqui e a tipografia ela é negativa. O negativo é quando a parte de dentro da letra ela é clara, ela é espaço de pele, e a parte do fundo ela é mais escura. Então, aqui ó, a gente tem essa mesma ideia do contraste. Como a parte de dentro da letra ela é clara, eu fiz uma sombra no fundo mais escura. Isso faz com que a minha letra ela se destaque mais. Como vocês podem ver nessa parte aqui de fora da letra, eu acabei não fazendo a sombra de fundo, porém os traços da minha construção, da minha palavra aqui, ó, eu fiz uns traços mais grossos, porque esse traço mais grosso e chapado de preto, ele me ajuda a segurar mais o meu projeto. Mesmo você olhando de longe, você consegue visualizar o desenho da letra, porque o traço mais grosso, ele ajudou nessa ideia do contraste. Então aqui ó, vocês percebem essa questão do contraste até na ligação da caligrafia para o preto e cinza. Aqui a parte da caligrafia, a parte do fundo, puxando já para a parte do preto e cinza aqui embaixo, quando eu chego no chifre do crânio. Toda essa parte aqui, eu deixei ela mais clara, porque ela faz uma ligação com a escrita. Como a escrita, essa parte de baixo dela é totalmente escura, o início do chifre eu já deixei ele mais claro para poder contrastar a imagem, para não ficar chocando e você não conseguir ter uma visualização do que é o chifre e do que é a escrita. E a gente já percebe aqui a diferença que eu faço ó, na hora que eu vou fazer. E a gente já percebe aqui uma diferença ó, no tom da parte de cima do chifre, quando o chifre ele já entra para essa parte do crânio. Porque essa região aqui do crânio, ela já é clara. Então quando o chifre ele passa dessa marcação aqui, ó, da linha do fundo, ela já começa a ficar contrastando ao lado da parte do crânio, eu já começo a fazer essa região aqui escura. Essa parte do chifre aqui, ela já começa a ser escura, para ela poder contrastar com essa parte aqui do crânio. Então até todo o fundo mesmo da tatu, dessa parte do crânio aqui, ó, você vê que eu fiz o fundo bastante escuro, porque essa é uma da região mais clara da tatu. Então para eu poder conseguir contrastar legal essa parte do crânio, eu deixei o fundo bem mais escuro. E aqui a mesma coisa a gente vai percebendo quando vai descendo em todo o projeto da tatu. Aqui quando a gente ainda pega essa parte aqui ó, do fundo da tatu, até mesmo com o chifre. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa parte do chifre que é bastante escura, a gente também tem um fundo que ele não é tão claro. Então aqui ó, a gente tem essa região clara ainda do crânio,
que tem a divisão aqui já para o fundo. Só que quando o fundo ele vai chegando mais próximo do chifre, eu já deixo essa margenzinha aqui, ó, para eu poder ter a diferenciação da parte do chifre com a parte do fundo da tatu. Aqui, ó, para a gente visualizar novamente. Aqui a gente tem a divisão do chifre. E aqui eu deixei essa margem clara. Como aqui embaixo eu já deixei um ponto de luz no chifre, essa parte aqui debaixo do fundo eu já deixei bastante escura para poder contrastar com essa parte. E eu acabo fazendo isso em todo o trabalho. Toda tatu, se vocês perceberem, sempre vai ter essa ligação do claro com o escuro. Até aqui, ó, na parte da mandíbula, tem essa regiãozinha clara. Aqui também a parte do chifre, ó. O chifre você percebe que ele é bastante escuro, só que para eu poder ter essa diferença em relação ao chifre com a parte de baixo aqui da cabeça, ó. Então essa parte da cabeça inteira aqui eu fiz ela mais escura. E eu deixei essa margem aqui do chifre para poder contrastar essa região também. E isso a gente percebe em toda a parte do trabalho. A mesma coisa quando a gente vai partindo aqui para o fundo, nessa região da frente do rosto. Como a gente tem essa parte do nariz aqui que ela é escura, eu deixei essa margenzinha aqui, ó, mais clara para poder contrastar o nariz. E aqui, ó, aqui já era claro. Quando eu cheguei nessa parte da boca, que ela já é uma região clara, o fundo aqui, ó, já deixei mais escuro. A mesma coisa essa parte aqui do queixo, essa parte é escura, já deixei essa margem mais clara. E isso a gente consegue visualizar em toda a parte do trabalho, não só o fundo da tatu, mas também a própria parte de dentro dela. Aqui, ó, a gente tinha essa parte escura, aí aqui do lado dela já tem uma região clara que é do queixo, que aqui mais embaixo do queixo já volta a ser escuro de novo. E aí aqui o fundo novamente já fiz mais claro, entendeu? Até em relação aos dedos também, a gente consegue perceber isso. Que aqui a gente tem a margem clara, o fundo já é mais escuro. Aqui embaixo, aqui ó, o fundo é mais claro, porque essa parte do dedo é mais escura. Que aí essa parte mais escura já cola do lado dessa parte mais clara do outro dedo. Que aqui já vem o mais escuro. E aí aqui, tá vendo? Outra margem. E até chegar no fundo novamente, que é todo escuro. Então até a parte da mão aqui, ó, que ela tem esse centro mais preto, mais escuro aqui, eu já deixo essa margenzinha para poder ter uma diferença da parte do fundo, que é bastante preto, com essa margem daqui que também é preto. E eu deixo essa parte aqui com a sombra mais clara para poder dar a diferença e eu conseguir ter um contraste. O fundo aqui da minha mão, ele é escuro. Só que se você analisar muito bem, ó, como essa parte do dedo é clara, essa parte aqui do fundo eu fiz bastante escuro. Só que quando vai chegando nessa parte daqui, ó, eu já dou uma clareada, porque essa parte da mão, ela também é escura. E se eu fizesse esse tom escuro no mesmo tom que eu fiz aqui, eu não iria conseguir diferenciar a parte da mão com a parte do fundo. Eu não conseguiria ter um contraste legal. A mesma coisa aqui, ó, quando a gente vem para essa parte da escrita de baixo. Aqui eu fiz a divisão de uma escrita negativa e fiz também a escrita totalmente em preto. Aqui a minha letra S e a minha letra T. E eu fiz ela negativa na mesma ideia da minha palavra de cima. E aqui nas outras letras eu já fiz o contraste contrário. Como aqui é tudo preto, a letra em si ela é toda preta, a parte do lado da letra eu já deixei ela toda no tom da pele, que isso ajuda a contrastar a minha letra. A minha letra que ela é preta, ela já vai se destacar bem mais, porque ao contorno dela está bem mais claro. Até essa ideia do outline também, essa divisão do outline, ela serve muito para isso, porque
quando você tem uma letra que ela é muito escura, muito preta, o outline ele faz uma divisão, ele te dá uma borda para que caso você vá fazer uma sombra de fundo aqui, ó, você tem um espaço de contraste. Você vai ter uma parte escura com a parte clara e ao lado novamente uma parte escura. Então para isso que serve o outline também. Outra dúvida que a galera tem bastante, que me perguntam muito, é em relação à aplicação do branco. Velho, porra, eu fiz a aplicação do branco, só que o local ficou vermelho, o branco ele não se destacou muito bem, ele não apareceu direito ali na tatu. E essa questão do contraste, ela conta muito. Quando você faz a aplicação do branco em uma região que não tem o preto ali do lado, o branco ele não vai se destacar no tom da pele do cliente, porque o cliente já tem um tom de pele claro. Então, se você coloca o branco, um tom claro, do lado de um tom claro, ele não vai contrastar. Quando você tem a aplicação ali de um pigmento preto, do preto sólido ali na tatu, e você faz uma aplicação de branco do lado dele, ele vai ressair bem mais, ele vai destacar bem mais, porque o preto ele ajuda a você ter uma visualização do branco ao lado. Vou dar um exemplo aqui na própria tatu. Se eu fizesse uma aplicação de branco nessa região aqui, ó, mais clara do crânio, ela não iria se destacar, não iria ressair tão bem quanto ressai essas partes do branco ao lado de tons escuros. Essa parte aqui mesmo do chifre, ó, você vê que toda essa região aqui, ó, do lado dele, dessa parte em branco, é muito escuro, tem muito preto. Então isso faz com que ajude a esse branco ressair mais. Aqui também até esses detalhezinhos aqui, ó, de branco, como ele tem preto aqui de um lado, toda essa parte aqui também é uma sombra bastante escura, faz com que esses detalhezinhos aqui em branco eles destaquem mais. Até nessas regiões também do chifre tem bastante preto, então o branco ele acaba destacando bem mais do que se você tivesse feito a aplicação em uma região como essa daqui, que é totalmente clara. Então é isso, família, espero que essa dica de hoje tenha te ajudado de alguma forma. Se você achou que esse vídeo foi bastante válido, dá aquele like, se inscreve no canal, acompanha os próximos vídeos, porque isso aqui é o RBN TV, Sentimento em Forma de Tinta. Valeu, tamo junto!